generation to take our place and rise. We'll press on, press on, press on, forgetting what lies behind. We'll press on, press on, press on, knowing God is on our side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hey. Este é o dia da salvação, tempo de orar. É hora do glorioso reino, nossa hora de louvar. Vamos pressione, pressione, pressione. Esquece o passado. Vamos pressione, pressione, pressione. Deus está do nosso lado. Itu bisa osi,
lift up our praise to the Lord. Hallelujah. Open my eyes, Lord, to see your glory. Oh, that's within me. We'll praise your name. Open my eyes, Lord, to see your glory. Oh, that's within me. We'll praise your name. We'll praise your name. Everybody sing praise. I was created to praise your name. Give you the glory, proclaim your way. I was created to give you all the glory, all the honor, praise. I was created to praise your name. Give you the glory, proclaim your way. I was created to give you all the glory, all the honor. Hey, come on! Hey, 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 hey. Woo! Open my eyes, Lord, to see your glory. Oh, that's within me. We'll praise His name. We'll praise your name. Open my eyes. Open my eyes, Lord, to see your glory. Oh, that's within me. Oh, that's within me. We'll praise His name. We'll praise your name. Everybody sing. Praise. I was created to praise your name. Give you the glory, proclaim your way. I was created to give you all the glory, all the honor, praise. I was created to praise your name. Give you the glory, proclaim your way. I was created to give you all the glory, all the honor, praise. I was created to praise your name. Give you the glory, proclaim your way. I was created to give you all the glory, all the honor, praise. I was created to praise your name. Give you the glory, proclaim your way. I was created to give you all the glory, all the honor. I raise my voice to the God of love. I raise my hands to the King of Kings. All that's within me will praise your name. I raise my voice. I lift my voice to the God I raise my of love. I raise my hands to the King of Kings. Oh, that's within me will praise your name. I raise my voice. I lift my voice to the God of love. I raise my hands to the King of Kings. Oh, that's within me will praise your name. I lift my voice. I lift my voice to the God of love. I raise my hands to the King of Kings. Oh, that's within me will praise your name. I lift my voice to the God of love. I raise my hands to the King of Kings. Oh, that's within me will praise your name. Praise, I was created to praise your name. Give you the glory, proclaim your way. I was created to give you all the glory, all the honor, praise. I was created to praise your name. Give you the glory, proclaim your way. I was created to give you all the glory, all the honor, praise. I was created to praise your name. Give you the glory, proclaim your glory. I was created to give you all the glory, all the honor, praise. Hallelujah. We'd like to ask the church to rise up and join us in worship. Just want to praise the name of the Lord this morning because He is worthy of our praise. He is worthy to receive all the glory. He is worthy to receive all the honor, all the power and wisdom.
sabedoria. Hallelujah. Aleluia. Jesus. Those who sat in darkness, thus in a great light, he said, all who follows me shall have the light of life. Worthy wisdom, might, honor, glory, blessing, and all in you. Hallelujah, hallelujah. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. We sing it. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Those who sat in darkness, they've seen a great light. He said, all who follows me shall have the light of life. Worthy wisdom, mighty, honor, glory, blessing, and all in you. We say it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. worthy are you, Lord. Oh, we sing hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Oh, we sing hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Oh, we sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Ukwesemile wena, ukwesemile wena, ukwesemile wena, ukwesemile, 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 ukwesemile wena, ukwesemile.
send me. Come on, sing it up, lift it up, come on. Send me the way. We'll lift it up, come on. Who can send me? Hallelujah. Who can send me? Put him in the way. Come on, lift it up. One more time, I go. Lift it up, come on, sing hallelujah. Who can send me? Come on, sing it. Who can send me? Come on, sing it up, come on, church. Lift up your praise, lift up your praise. Lift up your praise. Who got to me? Come on, come on. Hallelujah. One more time. Here we go. Come on, church. One more time. Come on, church, lift it up. Hallelujah, 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 hallelujah. Worthy are you, Lord. worthy are, Worthy are you, Lord. oh church, we're singing. Hallelujah, Oh, hallelujah. worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Just like this. Oh, gee, hallelujah. Come on now. Woo. You have won the victory. Oh, hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. You have won it all for me. Yeah. Death could not hold you down. Hey, oh my God. You are seated in majesty, oh God. Hey, seated in majesty. Yes, you are the only one. You are the real King. Listen to this. Death could not hold you down. There is power in His name. You are the reason. Seated in majesty, yeah. We're seated in majesty. You are. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, we thank you.
Te agradecemos, Senhor We Jesus. worship you. Adoramos-lhe. You are worthy of our praise. Você é digno do nosso You are louvor, worthy of our worship. digno da nossa We adoração. surrender our hearts to you. Rendemos nossos corações And assim. yes, Lord, Sim, Senhor. have your way in our lives. Tenha o seu espaço nas nossas vidas. Teach us, Lord. Ensina-nos, Senhor. Speak to us, Lord. Fale conosco, Deus. We are expectant of you, Lord. Estamos expectantes de si, Senhor. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Reba. Hallelujah. As we receive Assim que recebemos the man of God, o homem de Deus, Pastor Rafael Pastor Kamba, Rafael Camba, to share the word para with us partilhar today. conosco. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. You may be seated. Podem sentar. Well, I'm so thrilled to be here today. Estou muito animado por estar aqui. I want to thank Pastor Agrippa and the leadership of the church in Mozambique Gostaria de agradecer a pastora Agripa e a liderança da for igreja the Moçambique honor extended to me para a honra que foi estendida a mim, by inviting me to be here this weekend. por me convidar para estar aqui neste final de semana. I always say I came, I saw, Então eu sempre digo que vim e vi and I conquered e venci by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. And thank you for the vibrance that I see, E obrigado pela animação que eu vejo, for the liberty that you have in expressing, your love for God. pela liberdade em expressar o seu amor por Deus. Hallelujah. Amém. If you have got your Bibles this morning, Então, which se you você should, a sua Bíblia consigo, que deveriam fazer. I would love of you to turn to the book of Luke, chapter 17, verse 20 to 21. Lucas, capítulo 17, do versículo 20 a 21. I shall start by reading in the New King James Version. And it says, "Now when he was asked," this is Jesus Christ, by the Pharisees, when the kingdom of God would come, he answered them and said, "The kingdom of God does not come with observation, nor will they say, 'See here,' or 'See there.' For indeed, the kingdom of God is within you." Amém? Lucas, capítulo 17, são do versículo 20 a 21. Diz assim a palavra. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, que é Jesus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Tampouco se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Let me start this morning by relating a story. Então, deixa eu iniciar esta manhã por contar uma história. By the way, the title of my message this morning is "The Kingdom of God from the Inside to the Outside." O título da mensagem é o reino de Deus de dentro para fora. A man from the town of Katandika up north, Então, um homem da cidade de Catandica, no norte, in preparation of the Christmas season, então, ao se preparar para a época de Natal, he ordered a Christmas tree. então ele encomendou uma árvore de Natal. He and his family began to decorate this particular tree. E ele e a família começaram a decorar essa árvore em particular. They ordered some Christmas lights from China. Encomendaram as luzes They put it on the Christmas Natal tree. e colocaram na árvore de Natal. They gathered the ornaments Então, e recolheram, organizaram os ornamentos to beautify this Christmas tree. para embelezar essa árvore de Natal. And then outside of the neighborhood, E por fora, na vizinhança, Katandika is a very fertile place. Catandiga é um lugar muito fértil. In the yard, there were some trees, No quintal tinha algumas árvores, but these trees did not have lights on them. mas estas árvores não tinham They luz were- nelas. There were no ornaments on them. Nessas árvores não tinha nenhum ornamento. The trees had roots that went down,
Então, e essas árvores tinham raízes que iam muito a fundo, but there was something that decorated those particular trees. mas existia algo que decorava essas árvores em particular. For lychee trees, Sorry. for lychees, Para a lixa, there were lychees. tinha as lixas, For peach trees, which is pêssegos. typical of that area, que era típico daquela área, there were peaches. tinham pêssegos. The trees produced from within, E elas produziam de dentro, from inside out. dentro para fora. I believe this is a representation of two kinds of people. E eu acredito que essa seja a representação de dois tipos de pessoas. A lot of people today Muitas pessoas hoje call themselves as believers, chamam-se de crentes, but they are not rooted, they are not grounded mas não estão enraizados, não estão fundamentados in their personal relationship with no seu Jesus. relacionamento pessoal com Jesus. There is no fruit that comes forth Não existe nenhum fruto que sobressai by the action of the Holy Spirit. pela ação do Espírito Santo. They hang a lot of ornaments around them. Então eles colocam muitos They ornamentos have à sua a volta. decoration of Christmas of Christmas lights, Então eles têm a decoração das luzes de and Natal. they shine forth out of the electricity that's connected somewhere, Então, e eles brigam com a luz conectada à eletricidade, but they are not living from inside out. mas não estão a viver de dentro para fora. Today, in contemporary Christian culture, Então, hoje, na cultura contemporânea in cristã, our experience today, na nossa experiência hoje, we face a challenge nós enfrentamos um desafio. where Christianity today is measured by outward manifestations, Onde o cristianismo é mensurado com base na manifestação as externa, opposed to an inner conviction. em vez de ser mensurado com base na convicção interna. We see a phenomena today Nós vemos um fenômeno hoje where there is a merchandising, where there is a buying and selling onde há aqui uma compra e venda of things like holy oil, de coisas como azeite santo, water, água. and in Zimbabwe recently, anointed apples. Então, e no Zimbábue recentemente até falam de maçãs ungidas. And these products E esses produtos are supposedly to be used to perform miracles. devem ser usados supostamente para manifestar milagres. For those facing financial difficulties, Para aqueles que estão a enfrentar for dificuldades those having financeiras, health aqueles que challenges, enfrentam dificuldades na for those saúde, seeking the wisdom of God. aqueles que buscam a You sabedoria de just Deus. have to buy an anointed apple and Então- it will be the answer. Tu apenas deves comprar a maçã ungida e será a resposta. So you have to purchase these gifts. Então deves adquirir esses presentes. But there is a weakness surrounding this Mas existe uma fraqueza à volta disto. because there is no grounding in scripture concerning this particular matter. Porque não existe fundamento da escritura no que concerne esse aspecto. And when you begin to focus on the things from the outside, E quando nós começamos a nos focar nas coisas de fora, rather than focusing on the kingdom of God from within, em vez de focarmos no reino de Deus que está there aqui is a dentro, problem. existe um problema. Many of us today are looking for quick fix solutions. Muitos de nós, nos dias de hoje, estamos à busca de respostas Solutions from the rápidas, soluções outside rápidas de fora, that are not grounded in the word of God. que não estão fundamentadas na palavra de Deus. I believe as believers, E eu acredito como crentes, we are supposed to place our faith in God. nós devemos colocar a nossa fé em Deus, Faith in the word of God. fé na palavra de Deus. But today, Mas hoje, society is pushing these ideas. a sociedade está a expandir esse I've tipo de heard ideia. many expressions Ouvi já várias expressões where people talk about finding the God in you, onde as pessoas dizem encontrar o Deus em living ti, to your very best purposes. viver de acordo com o seu melhor propósito.
And these things are supposed to supersede the gospel of the living God. E essas coisas tendem a sobrepor o evangelho do Deus vivo. Let me say this, it's Christ and Christ alone. E deixa-me dizer isso, que é Cristo e somente Cristo. He is the source of our salvation. Ele é a fonte da nossa salvação. You see, Paul warns us. Então, Paulo adverte-nos. In the book of 2 Corinthians chapter 11 verses 4, and I'll also look at chapter 10 verse 18 and then go back to 11 verse 18. Let me read. It says in verse 4, "For if he who comes preaches another Jesus, whom we have not preached, or if you have received a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you may well put up with it." And then if we go to chapter 10, verse 18, it says, "We, however, will not boast beyond measure, but within the limits of the sphere which God appointed us, a sphere which especially includes you." And then in chapter 11, verse 18, it says, "For such false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ." And he wants the people to stay away from such. If you can read. Amém. Começando do 2 carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 4, diz assim: "Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se recebem um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês toleram com facilidade." 2 carta de Coríntios, capítulo 10, 13, versículo 13, diz assim a palavra: "Nós, porém, não nos gloriamos além do que é devido, mas nos limitaremos à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança também a vocês." Depois voltamos para a 2 carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Versículo 13 diz assim: "Pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo." Versículo 14 diz: "Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo da luz." You see, Paul warns us today. Então, o Paulo adverte-nos hoje. Paul warns us, especially those who preach the gospel. Ele alertou-nos especialmente para aqueles que pregam o He evangelho. warns the leaders in the church today Ele quer crentes na igreja hoje that our mandate, que o nosso mandato, the critical task that we must do, a tarefa crítica que devemos executar, is to equip and nurture the flock. é equipar e nutrir To o rebanho. To equip the flock to have a living a relationship with Jesus Christ. Equipar o rebanho para que tenha um relacionamento vivo com o Senhor Jesus Cristo. I believe us as Christians, us as believers, us as members should always be asking ourselves this question: where does my relationship with Jesus Christ lie today? Então, nós como crentes, nós como membros, nós sempre devemos fazer essa questão: onde é que o nosso relacionamento com Jesus Cristo se encontra hoje? Do I have a meaningful relationship with Jesus? Então, será que eu tenho um relacionamento com Jesus Cristo? Is my prayer life, is my prayers coming out, oozing out on the basis, on the bedrock of a relationship that I have with Jesus? Será que a minha vida de oração, ela vem fundamentada ou baseada no relacionamento que tenho com Jesus Cristo? You see, signs and wonders are supposed to follow the preaching of the word of God. Sinais e maravilhas devem seguir a pregação da palavra de Deus. But our foundation must be a foundation based on the word of God, based on the scriptures. Mas a nossa fundação deve estar na palavra de Deus, nosso fundamento deve estar nas escrituras. The word of God is our arsenal.
Então, a palavra de Deus é o nosso armamento. And by the way, I don't mean the football team. Então, o Arsenal está falando aí da equipe de futebol. We will increase in faith as we delve in the Word of God. Nós iremos aumentar nossa fé se habitarmos na palavra de Deus. As we delve in the Word of God, you will be able to distinguish false and true Então, word. assim que nós aprofundamos na palavra de Deus, vamos conseguir distinguir aquilo que é verdadeiro e o que é falso. Paul warns Timothy, Então, o Paulo alertou Timóteo, especially of the times that we are living today. especificamente dos tempos que vivemos no dia de hoje. He says in 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. And I'll read from the NIV version. It says, "Mark this. There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with such people." Amém? Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, começando do versículo 1 a 5, diz a palavra: "Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também." A man one day was doing a survey. Então, um homem estava fazendo uma pesquisa. He was surveying, he did a survey among Christians. Ele fez um inquérito entre os cristãos And he wanted to establish some of the key problems that are facing the 21st church today. e ele queria perceber quais são os pontos críticos que a igreja do século XXI está enfrentando neste momento. Besides issues of church splits and what have you, Para além das coisas que têm a ver com a divisão das igrejas e outros aspectos. one of the key problems he found was biblical illiteracy. Então, um dos pontos críticos que ele identificou é a iliteracia bíblica, ignorância bíblica. There was a huge issue about biblical illiteracy among believers. Então, existia um grande problema de literacia ou falta de conhecimento bíblico dos crentes. I'm here today to say to you, Eu estou aqui hoje para dizer-vos, if we are to confront the issues that we face today, se formos a confrontar os desafios, os problemas que enfrentamos hoje, whether issues in the home, quer sejam problemas na casa whether issues in our society, ou problemas na nossa sociedade, if we don't have the word of God inside of us, se não tivermos a palavra de Deus dentro de nós, we may be sounding gongs podemos estar a soar, without impact. podemos estar a tocar sinos ou tirar ruídos sem trazer impacto. The basis of us confronting the issues that we face, whether it's corruption or what have you, is on the basis of the word of God. A base que devemos usar para lidar com a corrupção ou com qualquer outro problema deve ser fundamentado na palavra de Deus. I said all throughout the last 2 days Então, eu disse durante todos esses 2 últimos dias, that the kingdom of God, de que o reino de Deus, the word of God, a palavra de Deus, is this answer to our society. é a resposta para os problemas da sociedade. We need to emphasize the preaching of the message of the kingdom of God. Nós devemos enfatizar a pregação da mensagem do reino de Deus. God wants each and every one of us to be firmly rooted and grounded in the word of God. Deus quer que todos nós estejamos fundados e fundamentados na palavra de Deus. If we are to see the transformation that we so desire, Então, se nós quisermos ver a transformação que desejamos tanto ver, if we are to become a blessing
Se for para nós nos tornarmos uma bênção, we need the word of God. nós precisamos da palavra de Deus. By the way, the kingdom of God is not a destination, E a palavra de Deus não é um destino, but it's a disposition on our inside. mas é uma disposição dentro de nós. Paul writes in Romans chapter 14, verse 17, and he says, "For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, right thinking, or right standing, peace and joy in the Holy Ghost." Porque no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz: Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. So God is equipping you and I. Então Deus está nos equipar, está a equipar eu e tu. He is equipping us with the word of God. Ele está a nos fornecer todas as ferramentas na palavra de Deus. I read this yesterday, I'll read it again today. Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. It says, "And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ." Então diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. So do not chase after prophets. Então não corra atrás dos profetas. Don't chase after them as if they're the only ones who can do the work of the ministry. Não procure a eles achando que somente eles é que podem fazer a obra do ministério. The Bible says in the book of Revelations, A Bíblia diz no livro do Apocalipse. we don't have time to turn there, but in Revelations chapter 1 and verse 6 and Revelation chapter 5 verse 10, it says, "Kings and priests he has made us to be." Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 6 e capítulo 5, versículo 10, diz que ele nos fez reis e sacerdotes. I believe that one of the privileges that God has given you and I is to be kings. Então, um dos privilégios que Deus nos concedeu é de sermos reis. As believers, we are part of that spiritual kingdom. Então, como crentes, nós fazemos parte desse reino espiritual. Jesus Christ reigns, Jesus Cristo reina, but we have an authority. mas nós temos também uma autoridade. We have the right to rule. Nós temos o direito de governar. And this is on the basis of our position in Christ. E este é com base na nossa posição em Cristo. The Bible says in the book of Ephesians, chapter 2, verse 6, A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, that we are risen with de Christ. que nós ressuscitamos com And Cristo. we are seated with him in heavenly Nós estamos places, assentados com Ele nas zonas where we rule celestiais, and reign. onde nós governamos e reinamos. But we are also priests. Mas também somos sacerdotes. We have direct access to God. Nós temos acesso direto a Deus. We are a royal Nós priesthood. somos um sacerdócio real. And we offer sacrifices of worship and prayer before him. Nós oferecemos sacrifícios de adoração e oração para Ele. I guess the big question is on us today, Então, penso que a grande questão de hoje, where we need to make a choice to yield to the will of God. onde nós tomamos a escolha de submetermos à vontade de Deus. You see, like I said earlier on, Então, como eu havia dito no início, there is a proliferation of different kinds of movements today. existe uma proliferação de diferentes movimentos que estão a ocorrer nos dias de hoje. Different churches, Diferentes igrejas. self-help programs, Então, programas de autoajuda. new age expressions, Então, expressões do novo mundo. even the so-called men of God who wear brown suits, Então, mesmo até a altura do homem de Deus brown que shoes. veste de fatos castanhos, But sapatos castanhos. There is a problem that I see Mas existe um problema que eu identifico. most of the time. Muitas das vezes, These people want to be worshipped. essas pessoas querem ser adoradas. These people want to take one of the key gifts that God has given us, which is the free will. Então, eles querem retirar um dos grandes dons que Deus nos deu, que é o do livre-arbítrio. You and I are in control of our will.
Eu e tu estamos no controle da nossa decisão. We have the power to choose. Nós temos o poder de The escolher. Bible says, I place before you life or death. A Choose life. Então, a Bíblia diz que eu te coloco a morte e a vida. Escolha a vida. The power to choose is given O to poder de us. escolha foi nos concedido. And we need to choose to yield to the will of E God. nós devemos escolher submeter-nos à vontade de Deus. Paul writes in Romans chapter 6, verse 16. Paulo escreve no livro Romanos capítulo 16, versículo 16. And he says, do you not know that whom you yield to yourselves, servants, whom you yield to yourselves, servants to obey, his servants you are, for you to obey him, whether it be sin or whether it be obedience. In other words, he's saying, whom you yield to, you become servant of. Então diz, quem tu te submeteres ou te ofereceres, vais tornar servo. Diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 16, que vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem, quer escravo do pecado que leva à morte, quer escravo da obediência que leva à justiça. Jesus is a perfect example. Jesus é um exemplo perfeito. My sister, as she was leading prayer, referred to that scripture in the Pastor. Garden of Gethsemane. Então, a nossa pastora, quando esteve a compartilhar, a liderar a oração, quando fala no jardim de Getsemane, When Jesus yielded himself to the will of the Father. quando Jesus submeteu-se, ofereceu-se à vontade do Pai. And it's a blessing that you and I are experiencing today. E é uma bênção que eu e tu estamos a experimentar hoje. And Jesus would often say, I do nothing except that which I see my Father do. E frequentemente Jesus dizia que eu não faço nada, a não ser aquilo que eu vi o meu Pai a fazer. And you and I, when we begin to yield to the will of God, E eu e tu, quando começamos a nos submeter à vontade de Deus, as a people who are formed in His image and likeness, assim que nós fomos formados na sua imagem e semelhança, as we yield to Him, assim que nós nos submetemos a Ele, and then go to the e marketplace, depois formos ao mercado de trabalho, we become a full expression of Him. nós nos tornamos a expressão daquilo que Ele é. We become the shining light in the spaces that we find ourselves Nós in. nos tornamos a luz que brilha nos locais onde nós nos encontramos. But when we suppress the will of God, Mas quando nós suprimimos a vontade de Deus, we invoke witchcraft, manipulation, intimidation, and domination então of our societies. nós invocamos a manipulação, o grandeirismo e a dominação da nossa sociedade. I believe God is calling on you and I to walk the way of obedience. Então eu acredito que Deus nos chama para nós andarmos no caminho da obediência. I believe that God in this season, in this hour, E eu acredito que Deus, nesta época, neste tempo, is wanting us to follow the pattern that He uses. Ele quer que nós sigamos o padrão que Ele usa. You see, God sees, Deus vê, then God says, depois Deus diz, then God makes. depois Deus faz. God sees our condition, Deus vê a nossa condição and God declares the word of God. e Deus declara a palavra de And Deus. then there is a process of manifestation, a process of translating us from our condition to what His word says. Então depois existe um processo de transformação da condição em que nós And nos He encontramos wants para the aquilo que é a servants palavra of de the Deus. Lord. E Ele quer que os servos do Senhor, He wants the king, priests in Ele- you and I Ele quer que os reis, sacerdotes em, to be the em people nós, that go to the marketplace, que depois possamos ir para o mercado de to the trabalho. people that go into the highways and E as pessoas que byways. vão para os diferentes cantos do mundo. And when we begin to see, E quando começamos a ver and then we declare the word of e God começamos from the a inside of declarar a us, palavra de Deus de dentro de nós, a process of transformation begins o to take processo de place. transformação começa a ocorrer. Say, God wants to use you. Então Deus quer te usar. God called on Abraham. Deus chamou Abraão In the book of Genesis, chapter 12, no livro de Gênesis capítulo 12 and He calls this man, e ele chamou este homem. from the country that he was in, Então do país onde ele estava, from the people that he was with, from his do people, povo onde ele se encontrava, from his father's da household, casa do seu pai,
to the land that he would show him. para a terra que ele iria mostrar. And he makes a declaration that I will make you Então, e ele fez uma declaração, diz que eu te farei a great nation. uma grande nação. I will bless Eu you. irei te abençoar. I will make your name great. Eu farei o teu nome grandioso. And you will be a blessing. E serás uma bênção. I will bless those who bless Eu you. irei abençoar aqueles que te abençoam. And whoever curses you, I will E quem for a curse. te amaldiçoar, eu irei amaldiçoar. de And volta. all the peoples of the earth will be blessed through you. E todas as pessoas da terra serão abençoadas So através de Abraham ti. obeyed. The Bible says he went Então Abraão obedeceu. A Bíblia diz que ele foi as God had told him, assim que Deus falou com ele. taking Lot with him. Ele levou Lot com ele. And he was 75 years old. Ele tinha 75 anos. And he went through that season where the word had been declared over him. Então ele passou por aquela época em que a palavra foi declarada sobre I ele. believe that 25 years God was doing a work inside of him Eu to bring acredito- that word to pass. Eu acredito que em 25 anos Deus estava a operar E even- até que a palavra tornasse realidade na sua vida. He even wanted an imprint within Abraham's mind. Então, e ele queria imprimir isto na mente de Abraão. He takes him and he says, look at the stars E ele of the tomou sky. Abraão, diz que olha para as estrelas nos céus. Look at the sands of the sea. Olha para a areia, olha para o do mar. So shall your descendants be. Assim será a sua descendência. And I believe the same call is upon you and I E eu today. acredito que o mesmo chamado está sobre eu e tu hoje. He wants us to walk that Então, pathway ele quer que nós andemos neste where caminho, we can begin to see, onde nós começamos a ver, where we can begin to declare the word of onde God, nós começamos a declarar a palavra de where Deus. we can begin to, when the word has been declared, there's an outworking of that word, Então, assim que a palavra for declarada, que ela but, seja despertada, but flowing from the mas inside. que essa palavra vai sobressair de dentro de nós. God wants to use Então, us. Deus pretende nos usar. God wants to work in us. Deus quer operar em nós. God wants us to see the fingerprints of God in everything. Então, Deus quer que nós possamos ver a sua impressão digital em tudo que Ele está a fazer. Psalm 19 verse 1 says, Salmos capítulo 19, versículo 1 diz: it says, the heavens declare the glory of the Lord, and the firmament shows his handiwork. Então, Salmos capítulo 19, versículo 1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. I believe that we are in a season, we are in a time, Então, eu acredito que estamos numa época, num tempo. we are in a prophetic season Estamos numa época profética, where we need to walk in his onde nós presence. devemos andar na sua presença. Not a presence that we experience one Sunday, then we jump the whole week, then we experience his presence after 7 days. Não queremos que andar na sua presença num domingo, depois But nós experimentamos durante a semana, depois voltamos a ter a mesma experiência, mas Deus, But God wants us to experience his presence every day, to see his fingerprints. Deus quer que nós experimentemos a sua presença todos os dias, possamos ver a impressão dele todos os dias. To be a people who are living in an understanding that he is ever present with us and he is ever leading us. Então viver no entendimento de que ele sempre está presente conosco, que ele sempre está nos a liderar. I believe that is more important than miracles. E eu acredito que isto é muito mais importante do que os milagres. When we are seeing the fingerprints of God, Quando nós vemos as impressões digitais de Deus, when we are not looking for the spectacular, but we are walking in his presence under the guidance of the Holy Spirit. quando nós estamos a viver de acordo com a direção do Espírito Santo. You see, when the Holy Spirit is guiding you, it's line upon line, precept upon precept. Quando o Espírito Santo te direciona linha após linha, preceito após preceito. And it can be there a little, there a little. Então, daquele pouco a pouco, ele está te liderando. God is interested in working with us. Deus está interessado em operar, trabalhar conosco. God is interested in this season, in this hour, for the true sons of God who are led of the Spirit of Então, God. Deus está à espera nos dias de hoje para que os verdadeiros filhos de Deus sejam liderados pelo Espírito de Deus. God is more interested in our character today. Deus está muito mais interessado no nosso caráter nos dias de hoje.
not from a place of comfort, não de local de conforto, but from a place that is leading us. mas de uma posição onde Ele nos lidera. He's desiring men and women who are led of the Spirit by the Spirit of Então, God. Ele busca homens e mulheres que sejam liderados pelo Espírito de Deus. And the Holy Spirit equips us. E o Espírito Santo, Ele nos equipa. The Holy Spirit helping us. Ele nos ajuda. The Holy Spirit giving us the tools to live a kingdom lifestyle. Ele nos concede as ferramentas para termos um estilo de vida do reino. The Holy Spirit cultivating something on our inside Espírito- to live a kingdom culture. Então, o Espírito Santo a cultivar algo dentro de nós para que possamos ter um estilo de vida do reino, uma cultura do reino. As Paul would write in Romans chapter 8, the Holy Spirit helping us in our weaknesses. Então, assim como Paulo escreve no livro de Romanos, capítulo 8, onde o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. And he says, for when we do not know how to pray, praying in the Spirit, Então- praying in tongues, Então, diz que quando nós não sabemos como orar, ore no Espírito, ore em línguas. interceding through us with groanings which no man can understand, Então, intercedendo através de nós, através de gemidos que nenhum homem pode perceber. getting into those spaces where we are saying, oh, Então, entrando naquele espaço, nós dizemos, as a groan, então, é um gemido, as a shout of the Holy Spirit é in us. grito do Espírito Santo em nós. I believe that we are in a season of increased capacitation. Então, eu estou acreditando que estamos numa época de em aumento da nossa capacidade. I believe that even as we enter 2026, Então, acredito que assim que formos entrar em 2026, we are entering into a season of an alignment. estamos a entrar numa época de alinhamento. We are aligning even as we pray and say, let thy kingdom come here on earth as it is in Então, heaven. estamos em alinhamento onde dizemos que venha o seu reino aqui na That terra, assim there como nos be an céus. alignment between what obtains in heaven and here on earth. Então, um alinhamento aquilo que nós temos nos céus e aquilo que está aqui na terra. And when that manifestation, when we begin to pray, let thy kingdom come here on earth as it is in heaven, we carry that aura. Então, é assim que nós temos que seja feita a sua vontade aqui na terra como nos céus. Nós já andamos com essa aura onde nós formos. We carry it into our homes. Então, carregamos essa aura para as We nossas carry it casas. into our families. Carregamos para as nossas famílias. We carry it into our Carregamos para os businesses. nossos negócios. We carry it into our community. Carregamos essa aura para a nossa, We para a nossa carry it into comunidade. the church. Carregamos também para a igreja. One does not need to wait to be cranked up in the church. Então, onde alguém não espera ser despertado ou cativado na igreja. But as we join together as a full expression of a people Mas quando nos juntamos com a expressão completa como um povo, that are aligned with que heaven, estamos alinhados com os céus, a mighty synergy is created in the church. então uma sinergia poderosa é criada na And igreja. an open heaven opens up. E os céus abrem-se. And people in the community will begin to say, there is something E as there. pessoas da comunidade dirão que existe algo que está a acontecer naquele lugar. There is an unsettling in the community because they can see the mighty synergy, the mighty power in expression in the church of E existirá God. uma assembleia na comunidade onde olharão para a grande sinergia But e o poder de Deus. starting in the Mas individual, tudo isso inicia com o indivíduo. starting in the people that don't live from the outside in, but from the inside Mas out. começa de pessoas que não vivem de fora para dentro, mas de dentro para fora. I believe that we are in that season, church. E eu acredito que estamos nessa época, igreja. I believe that we are in a season where there is a call. Então, acredito que estamos numa época em que existe um chamado. There is a call out there for you and I. Existe um chamado para eu e tu. There is a call out for us to increase in that capacity. Existe um chamado para nós aumentarmos nessa Capacity to crescermos nessa study the capacidade. word of God. Capacidade de estudar a palavra de Deus. Capacity to depend on the word of God. Capacidade de depender da palavra de Deus. Capacity to be led of the Holy Spirit. Capacidade de ser liderado pelo Espírito de Deus. I believe that we're in a season, we're in an hour, Então eu acredito que estamos numa época, numa hora, whereas individuals were pursuing that personal relationship with que Christ, como indivíduo nós buscamos esse relacionamento pessoal com Deus, where we are not content with where we are at, onde nós não estamos contentes com o estágio em que nos encontramos, where we are not seeking shortcuts
shortcuts, onde nós não buscamos atalhos, where we are not seeking holy oils, onde nós não buscamos o azeite but santo, we are seeking Jesus. mas nós buscamos a Jesus. Hallelujah. Amém. I want you to turn with me as we close this morning. Então eu quero que Turn possamos with abrir. me to the book of John. Vamos ao livro de John João, chapter 8. João capítulo 8. John chapter 8, verses 30, 31 and 32. João capítulo 8, versículo 31 a This is 32. Jesus speaking. Aqui é Jesus a falar. And he says, Then Jesus said to the Jews who believed in him, I believe. Then Jesus said to the church in Maputo who believed in him, if you abide in my word, and you are my disciples. How do I distinguish that you are my disciples? Como é que eu If you distingo- abide in Como é que my eu word, distingo discípulo? Ele habita na palavra de Jesus. you are my disciples indeed. Verdadeiramente serão meus discípulos. And you shall know the truth, Então conhecerão a verdade. and the truth shall make you free. E a verdade os libertará. I believe that there is no greater deliverance than abiding in the word of Eu God. acredito que não existe melhor libertação a não ser habitar na palavra de Deus. There is no better deliverance than opening up that and praying before you go through your Bible reading and saying, God, speak to me. Não existe melhor libertação a não ser que tu antes ore e dizes, Deus, antes de ler a palavra de Deus, fale comigo. And as you imbibe the word of God, E é assim que tu apoderas da palavra de Deus. it will be like a brim where the scales begin to come off. The scales Então, around your body, então the scales as camas inside começam a begin ser to fall removadas off. do seu corpo, começam a ser removidas, começam a sair do seu corpo. I believe that we are in that prophetic season, E saints, eu acredito que estamos nesta época profética, santos, where if you are to remain fruitful, onde se nós queremos permanecer frutíferos, we need to live in obedience to His word. nós devemos viver em obediência à sua palavra. We need to make it to be the people that give expression to the kingdom of God that's inside of us. Devemos ser um povo que traz expressão, expressa o reino de Deus que está em nós, Where our characters are lining up with the character of God. onde o nosso caráter está alinhado com o caráter de Deus, With the Holy Spirit equipping us. com o Espírito Santo a nos equipar. Hallelujah. Amém. Hallelujah. Amém. I want us to stand this morning Então, and vamos begin to levantar esta manhã. intercede over this word and begin to Então intercede vamos começar a and begin to interceder. pray and Comece a begin orar. to allow the mighty flow of the Holy Comece Spirit a in permitir que o us Espírito and begin to poderoso de Deus declare possa and fluir say aqui. E declare e diga. and say, you can count on me, Lord. You can count Então, on diga, Senhor, me. podes contar comigo, I will podes neither contar look to the comigo. left nor to Eu the não right, olharei nem para a esquerda, nem but para I a will look direita, unto you, mas eu olharei the para si, author and perfecter o of my autor faith. e o aperfeiçoador da minha fé. Oh, begin to pray. Begin to Comece a pray. orar, comece a Begin orar. to pray. Comece a You orar. can start where you are. Comece, You can pode começar start onde where estás. you are. Comece onde Begin to te call on encontras. Him. Begin to call on Him. Comece a clamar a Call Ele. on the God. Call on the God of our salvation. Senhor, tu és Oh, riba ba 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 ba. Shendere ke sariya ra ba 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 ba. Shi ba 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 ba. Shandara ka sariya ra ba 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 ba. meu Deus, em nome de Shendere ke sariya ra ba 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 ba. She ba 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 ba. Oh, riba ba 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 ba. Oh, cry out to Him that, Lord, I don't want to remain the same. Clame, I diga, don't want Senhor, to não quero remain at the permanecer same o position. mesmo. I quero don't want permanecer na mesma- to remain at the same Não position. quero permanecer na I mesma will be like a posição. tree Eu quero that's ser como planted by the river, uma árvore whose plantada ao leaves longo will do not rio, wither. que os seus, Oh, as riba suas ba ba folhas ba não ba 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 secarão. ba ba. Shendere ke sariya ba 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 ba. She ba 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 ba. Shandara ka sariya ba 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 ba. She ba 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 ba. Oh, Father, we lift you up this morning, oh God. Father, we lift you up this morning, oh God. Father, we make a declaration this morning, even as we stand before you, that you are not finished with us, oh God. Father, we are connected to the vine. Father, oh God, we are connected, we are planted by streams of living waters.
We are planted by the streams of living waters, my God. Oh, Father, we are worthy, your sons, oh God. Father, that there is a divine connection. There is a divine connection in this season, in this hour. In the name of Jesus. Oh, riba baba. Shendere kesariya baba baba baba. Shaba baba baba baba. Shendere kesariya baba 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 baba. Shemba baba baba baba. Hallelujah. With every head bowed and every eye shut. Então, com toda a cabeça prostrada e todos os olhos fechados, There is a beginning point. existe ponto de início. The kingdom of God does not come by observation, I read. Como eu havia lido, o reino de Deus não vem pela observação. You will neither say, here it is, there it Então, tu is. nunca poderás dizer que ele está lá ou daquele outro lado. But it comes into the hearts of man. Mas vem às mãos dos homens. You are here today. Estás aqui hoje, You have been living under another kingdom. então tens vivido sobre outro reino. You have no relationship with Jesus. Não tens nenhum relacionamento com Jesus. You have never confessed him as your Lord and E tu Savior. nunca confessaste a Ele como seu Senhor e Salvador. The Bible says, if you call upon the name of Jesus, A Bíblia diz, se fores aclamar pelo nome de Jesus, you shall be saved. serás salvo. You shall be translated from the kingdom of darkness Serás trasladado do reino da escuridão into the kingdom of his marvelous light. para o reino da sua luz maravilhosa. If you have never confessed Jesus as your Lord and Então, Savior, se tu nunca confessaste a Jesus I como want seu to Senhor put e it Salvador, simply to you então eu quero colocar de uma forma simples. that if you are to die today, Se fores a morrer hoje, you are not even certain that you will go to heaven. então tu não estás certo que se The vais para o Bible céu. says, I write these things unto you A Bíblia diz que eu escrevo essas coisas para that si, you may know that you are saved. para que tu saibas que tu But és if you are salvo. not sure today Mas that se you, não estiveres certo hoje de que estás if you are salvo, to die today, you will se go to fores, heaven. de que se fores a morrer hoje irás para os céus, You are probably living under the wrong kingdom, provavelmente estás a viver sobre o reino errado, under a wrong king. sobre rei errado. Today there is a call Hoje existe o chamado to be translated from that kingdom, para sair desse reino da that escuridão. kingdom with small k, Então, esse reino com caos, and to be translated into the kingdom of his e marvelous ser light. trasladado para o reino do nosso Cristo maravilhoso. So with every head bowed and Então, every com eye toda a cabeça shut, prostrada e todos os olhos fechados. if you are such Então, se for essa pessoa that you know that if you were to die today, que you tu will not go to sabes heaven, que se fores a morrer hoje não irás para o I céu, want you to raise your eu quero que hand. levante a sua mão. You are raising your hand to Jesus. Então, estás a levantar a sua mão para He is Jesus. indeed the King of Kings and the Lord of Realmente Ele é Lords. o Senhor dos Senhores, o If you Rei are dos lifting Reis. your hand, lift it higher so Então, se that we vier a can levantar a sua see. mão, levante muito alto para que possamos Lift it ver. high so that we can Levante see. muito alto para que possamos ver. Hallelujah. Amém. Maybe, Talvez you were serving God. estivesse a servir a Deus. You were a child of the King. Tu eras filho do rei, But you allowed the deceitfulness of riches, mas tu permitiste que o engano das riquezas, the cares of this world, os cuidados deste mundo, to consume your life in Jesus. permitiste que eles consumissem a sua vida em Jesus. And you find yourself in a wrong E tu te place. encontras num lugar errado. You are eating with pigs. Estás a comer com os porcos. And yet you need to be at the Father's table. Mesmo assim, tu precisas estar na mesa do Pai. Jesus is here today. Jesus está aqui hoje. He says, come unto me, Ele diz, venham a mim, those who are weary and are heavy laden. aqueles que estão preocupados, ansiosos e Behold, sobrecarregados. my yoke is easy Então, tome o meu jugo que é and my fácil. burden is E light. o meu fardo é pesado, é leve. If you find yourself in the wrong place, Então, se te encontras no lugar errado, in the place that you shouldn't be, no lugar onde não deverias I estar, want you to raise your hand to come back to Jesus. quero que levante a sua mão para voltar para Raise your hand to Jesus. come back to Jesus. Levante a sua mão para voltar para Jesus. We used to sing this song, Come Unto Jesus. Então, nós já temos ouvido muito vir a Jesus. He needs your life today. Então, Ele precisa da sua vida I want to hoje. say, Come unto Eu digo, Jesus. venha a Jesus. And He wants to give you His life today. Ele quer dar a sua vida a ti Lift up hoje. your hand. Levante a sua mão. Hallelujah.
Hallelujah. Father, I Amen. just want to thank you Pai, eu quero agradecer that I'm in a meeting de que eu estou numa reunião of de believers. crentes. Father, today, oh God, Deus, hoje, you can count on each and every one of us. tu podes contar com cada um de nós. Oh, that your kingdom come, De que o seu reino venha, your will be done in our a lives. sua vontade seja feita em nossas vidas. Father, we will not live from the outside in, Não viveremos de fora para but dentro, from the inside out. mas viveremos de dentro para fora. Your kingdom come, your kingdom come, Que venha o seu reino, your will be done. seja feita a sua vontade. Hallelujah. Amém. As I conclude this morning, Assim que encerro esta manhã, let me read to you Psalm 1. deixe-me ler o livro de Salmos, capítulo 1. The way of the righteous O caminho do justo and the end of the ungodly. e o fim do descrente. Blessed is the man Bem-aventurado aquele who walks not in the counsel of the ungodly, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nor stands in the path of sinners, não se detém no caminho dos pecadores, nor sits in the seat of the scornful, nem se assenta na companhia dos zombadores. but his delight Ao contrário, a sua satisfação is in the law of the Lord, está na lei do Senhor, and in his law e na sua lei he meditates day and night. medita dia e noite. He shall be like a tree É como a árvore planted by the rivers of water, plantada junto a ribeiros, that brings forth its fruit in its season, dá fruto no tempo certo, whose leaf shall not wither, e suas folhas não murcham. and whatever he does shall prosper. Tudo que ele faz prospera. The ungodly are not so, Não é o caso dos ímpios. but are like the chaff. São como But are palha, like the chaff, são como palha which the wind drives away. que o vento leva. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nor sinners in the congregation of the righteous. nem os pecadores na comunidade dos justos. For the Lord knows the righteous, the way of the righteous, Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, but the way of the ungodly shall perish. mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Church in Maputo, Igreja em Maputo, walk in the way of the righteous. ande no caminho do justo, Let the kingdom of God flow que permita que o reino de Deus flua through you. através de ti. It's not the kingdom from outside. Não é o reino de fora, It's the kingdom flowing from inside é of o us. reino que flui de dentro de nós. Let's be the manifestation of His glory. Vamos ser a manifestação da sua glória. Let our lives be a manifestation of His grace and power, Então, que as nossas vidas sejam a manifestação da sua graça e poder. led of the Spirit of God. Liderados pelo Espírito de Deus. Hallelujah. Amém. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus.